Gravação iniciada. Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão, então, do dia 13 de maio, na parte da tarde, com a presença também da ilustre Procuradora da Fazenda Nacional. Peço que deixem os microfones desligados e vou chamar o processo número 78 da pauta de relatoria do conselheiro Caio, recorrente Portal Instaladora Elétrica Limitada, interessado em Fazenda Nacional. Relator, quando o senhor estiver pronto, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 1402, final 4849, em sessão de 15 de julho de 2020, proferido, então, pela segunda ordinária da Quarta Câmara, que negou o provimento ao recurso voluntário apresentado. Em resumo, a contenda tem como objeto a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, procedida pela constatação da existência de débitos perante a Receita Federal e também inscritos em dívida nos termos do inciso 5º do artigo 17 da LC 123 de 2006. O contribuinte quitou os débitos logo após a ciência do ato declaratório executivo, final 2015, de Londrina, mas procedeu a todos os recolhimentos por meio de DAS, de modo que os encargos legais referentes à inscrição em dívida ativa restaram inadimplidos, mesmo diante do seu pronto recolhimento. Trago um excerto aqui do relatório do recorrido. Em resumo, a DRJ nega provimento à manifestação de conformidade, entendendo que correta a exclusão pela existência de débitos remanescentes, ainda que parcialmente quitados. Inconformada, a recorrente vem ao CARF por meio de voluntário e, como já ela defende que, na verdade, houve um simples equívoco, né, do documento de arrecadação que ela usou, que a intenção dela sempre foi quitar todos os débitos e até pedir uma revisão dessa dívida ativa depois. Em julgamento pela segunda turma da Quarta Câmara, entendeu-se pela improcedência da sua razão exatamente pelo motivo da permanência da pendência dos acréscimos legais devidos aos advogados da Fazenda Nacional quando da inscrição em dívida ativa, aqueles acréscimos de 20%, que acredito que quem litiga no judiciário conhece bem. Posteriormente, foi interposto pela contribuinte especial agora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo decisão singular, na qual entendeu pela possibilidade de considerar eficaz a quitação realizada da forma como realizada, justificando-se o adimplemento apenas parcial do débito de dívida ativa, quando demonstrado manifesto erro do contribuinte. Processado, o apelo foi admitido por meio do despacho de folhas, entendendo que estava demonstrada a divergência. Em seguida, a Fazenda Nacional apresenta contrarrazões que não questionam o conhecimento, mas apenas o mérito. É o relatório, presidente, eu vou passar a admissibilidade. Inicialmente, reitera essa tempestividade do recurso do contribuinte. Vocês vão me dar um segundo, eu vou corrigir, senão eu vou esquecer. O recurso especial do contribuinte é tempestivo, considerando a data de interposição, ele é processado nos termos do artigo 67 do anexo 2 vigente, conforme relatado, a Fazenda Nacional não questionou o conhecimento, assim, considerando tal silêncio da recorrida, uma simples análise do acórdão paradigma 1302-4756 com o acórdão recorrido, que trata igualmente de um recolhimento de débito inscrito em dívida ativa por meio de documento de arrecadação da Receita, de forma que os acréscimos legais da dívida ativa ficaram de fora, é notória a divergência e a similitude fática. Registre-se que em ambos os arestos o contribuinte recolheu, resumindo, é exatamente a mesma situação, pagamento de DAS de um débito que já estava em dívida ativa, né? E, naturalmente, ele foi sem os encargos legais dessa inscrição. Então, conhecendo uma vez, adentrando ao mérito do recurso interposto pela contribuinte, passa a apreciar a matéria submetida, qual seja, abre aspas, a quitação via DAS do débito de Simples Nacional inscrito em dívida ativa afasta a exclusão do sujeito passivo do sistema simplificado, ainda que não saldados os encargos legais, naturalmente feito esse recolhimento no prazo de 30 dias da ciência da sua existência. Alega recorrente, em suma, eu trago aqui um trecho da defesa, que ela explica exatamente que no momento ela foi cientificada da existência, contudo, abre aspas, equivocou-se a contribuinte ao recolher para a RFB, Receita Federal do Brasil,
uma vez que a dívida já estava com a PGFN, fato que desconhecia e sequer possuía à época condições de saber, uma vez que quando do pagamento, em realidade, não havia qualquer informação de que o débito estaria na PGFN. Basicamente é isso a alegação. Temos que o acórdão recorrido, no recorrido se alcançou o entendimento de que a quitação do débito dentro do prazo de até 30 dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, previsto no parágrafo 2º do artigo 30 da LC 123, não foi eficaz. Esse foi o entendimento, pois remanesceram, acredito correto esse verbo, os encargos legais da dívida ativa que não foram abarcados pelo DAS. Então, eu trago aqui um trecho do voto do relator, que ele fala muito bem aqui, abre aspas, a recorrente pagou parcialmente o débito, então, de forma que não seria eficaz aquela benesse da lei do parágrafo 2º do artigo 30 da Lei Complementar 123. Pois bem, analisando as circunstâncias do caso em tela, temos aqui uma exclusão de contribuinte simples nacional por possuir débitos junto à Fazenda Pública. Não obstante, entendeu-se que mais relevante para a resolução da demanda foi a conduta da contribuinte, maiormente na vigência da prerrogativa do parágrafo 2º do artigo 30, que após a ciência de sua exclusão, ela procedeu à imediata quitação. De fato, houve erro de sua parte, que, quando de tal pagamento, os encargos adicionais no valor de R$ 1.500, ou seja, 20% do valor do principal dos tributos, devidos à Procuradoria da Fazenda Nacional, não foram pagos em razão do documento de arrecadação emitido. Ocorre que está-se diante de aplicação de uma norma de clara natureza punitiva, né, no que tange a exclusão, o que, no entender deste conselheiro, permite, na verdade, impele a adotar a hermenêutica que revela-se mais favorável ao apenado, tendo em vista que não há interesse ou ganho da Fazenda Nacional, tampouco da sociedade, com a exclusão dos contribuintes de regime simplificado de arrecadação. Diga-se que os débitos tributários, as penalidades tributárias e os juros foram efetivamente quitados, restando apenas insatisfeitos os adicionais encargos legais de 20% incidentes no ato de inscrição em dívida ativa, que não possuem natureza tributária propriamente considerada. Ora, não é sobre tais primeiras rubricas puramente tributárias que o parágrafo 2º do artigo 30 da Lei Complementar 123 trata, sendo verbas arrecadatórias, sim, destinadas diretamente ao erário, e como largamente noticiado e provado nos autos, fato este que não foi questionado no acórdão recorrido, a insuficiência da quitação dos encargos legais da PGFN deu-se por um manifesto erro, sem dolo ou malícia do contribuinte, cuja postura exprime o intentium e o ânimos de regularização fiscal junto às autoridades tributárias. Entende-se assim que merece reforma ao acórdão 1402/4849, sendo eficazmente aplicável ao caso os efeitos da prerrogativa do parágrafo 2º do artigo 30. E eu faço questão de citar aqui, inclusive foi o acórdão paradigma acatado, que é o acórdão 1302/4756, de relatoria do ilustre conselheiro Ricardo Marozzi, em situação idêntica, na qual entendeu que o erro seria excusável. Presidente, diante do exposto, eu voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte para cancelar o ato declaratório de exclusão. Ok, conselheira Edeli. Tive uma ajuda aqui, o Fernando tem um pouco mais de prática nessas coisas. Estou vendo a decisão de primeira instância, o ato declaratório data de 3 de setembro de 2014. Tá, não. E a inscrição é de julho de 2014. Tá? Achei que tinha tido um delay aí.
A discussão aqui, conselheiro, no caso, são os encargos, né? Que o pagamento foi feito, é isso, tempestivamente. Aí o problema está nos encargos legais que não foram incluídos, né? Os 20%, porque ele emitiu o documento da Receita, né, do Simples, DAS, e no DAS nem tem campo para os 20%, né? Para os 20%. E aí ele foi lá, pagou, só que no momento que ele efetuou o pagamento, o débito já estava em dívida ativa, de forma que realmente ficaram inadimplidos os 20% devidos ao fundo dos advogados da PGFN. Entendi. É porque, na verdade, assim, quando o ato de exclusão ele é emitido, ele deve ter alguma pendência na PGFN, né? Então, se for pendência de débito, ele já estava inscrito, né? Na verdade. Então, ele teria os 30 dias para pagar. Né? Aí o voto do Marozzi, pelo que eu entendi, é nesse sentido. Isso, foi o mesmo que aconteceu. Ele E não estou ouvindo, não. Ele ficou sabendo da exclusão dele, foi lá e pagou em 30 dias, só que deixou de fora os acréscimos legais. A gente já enfrentou o caso, eu entendo que, acho que talvez fazendo uma leitura aqui do Fernando e da Edeli, de que não é 30 dias da inscrição do débito, né? É 30 dias do ato declaratório executivo, pelo qual ele alega que ele ficou sabendo da pendência através do ADE. Da ciência. Exatamente. Então, da ciência desse ADE, ele foi lá em 30 e fez o pagamento com erro excusável, né? Essa leitura que eu fiz, eu posso estar equivocado. Não, Pode falar, Matosinho. Matosinho participou aqui do julgamento, pode falar. Então, exatamente. De posse do ADE de exclusão e da fundamentação dele, que indica o débito, o contribuinte buscou qual era o valor a recolher e recolheu via DAS, né, nesse caso do paradigma. E só que depois ele ficou até, acho que nesse caso houve até uma revisão interna porque ele ficou perdido, né? Esse pagamento, quando um está na fazenda, foi feita a revisão interna e disseram, olha, sobrou aqui o encargo da União, que não foi pago, porque se pagou pelo DAS. E aí o colegiado entendeu nessa linha aí que o conselheiro Caio está trazendo, e eu acho que eu compartilho, que ele buscou, na verdade, a regularização. Se equivocou, evidentemente, ainda que, vamos dizer, existisse meios dele descobrir o valor correto, o fato é que a intenção dele foi regularizar, isso é manifesto. Né? Então, em cima desse princípio, nós tivemos outro caso, também similar, que era, tinha um valor, quando fazia a consulta no próprio sítio da PGFN, tinha o valor do crédito consolidado, acho que era um termo assim, valor do débito consolidado. O cliente foi lá e pagou aquilo. Só que aquilo não implicava juros até a data do pagamento. Então, ele pagou com menos juros, por exemplo. Então, era outra situação. Também entendemos que, bom, no mínimo aqui, ele tinha, né, ele tentou liquidar a dívida da forma como ele entendeu ali para sanar o problema, para regularizar no prazo legal. Eu acho que é bem razoável. O objetivo do Simples não é a exclusão, né? Isso aí é uma contingência para estimular a adimplência, mas não é para a exclusão por si só. Estou tentando até achar aqui o outro desse julgado. Só para complementar, nessa safra de processos de menor valor, nós julgamos muito simples. Tem muita coisa desse. Foi bem nessa época, né? Você veja que os acordes são 2020. Né?
Eu posso dizer uma coisa, o simples não é simples. O simples não tem nada de simples, gente. Essa discussão lá na DRJ era... Tem coisa que não bate para mim. Está dizendo que pagou em 29 de agosto, isso. Aí foi excluído em 3 de setembro, ok? E aí, em 3 de setembro, o ato vem dizendo que os débitos estão em aberto porque não foi alocado os 2 recolhimentos que eles fizeram. Então, o débito veio no ato declaratório com o valor cheio. O que mudaria a minha posição? Se ele me mostrasse que nesse momento, em 29 de agosto de 2014, quando ele fez os recolhimentos, ele foi induzido a erro, no sentido de não ter sido informado para ele que o débito estava na PGFN. Do contrário, interpretar como em favor dele por conta da intenção significaria reconhecer que ele não precisa conhecer a lei. Eu acho que o conselheiro Caio também faz alguma construção no sentido de que os encargos não poderiam motivar a exclusão por não serem débitos do formato exigido pela Lei Complementar 123, não? Sim. Você também faz essa construção? Eles são tributários e qual é o intento da lei? É não ter débitos tributários para não prejudicar a arrecadação. São exatamente esses débitos e, naturalmente, a sua derivação, que é os juros e a multa, que eu até entendo, que o contribuinte não pode possuir. Eu entendo que esse encargo de 20% ele tem uma natureza, tudo bem, ex legis, né, de decreto-lei, mas ele está aí para cobrir, né, ele tem uma natureza muito diversa do débito efetivamente devido pela atividade do contribuinte, seus frutos, que é isso que não poderia ser devido, entendeu? E eu entendo sua posição, mas se ele conseguiu emitir um DAS, do mesmo jeito que eu entendo, eu estou fazendo um pouco de advogado-diabo, eu entendo que o contribuinte de um lado, ele não pode desconhecer a lei, mas, poxa, se a própria administração permitiu ele emitir um DAS para aquele débito e pagá-lo, né? Se fosse algo assim tão certo, ele nem deveria conseguir emitir um DAS, ele deveria só conseguir pagar junto à PGFN. Mas a partir do momento que ele consegue emitir um documento para quitação sob outra, vamos por assim, esfera, e assim vai lá o faz, eu concordo com o Matosinho e com o Marozzi que o intento dele aí foi de quitar mesmo. E repito, esses 20% como tese subsidiária, né? Eu não acho que é a tese mais forte, mas também fica que esses 20% não são débitos tributários do Simples, que é exatamente o que a lei prevê a exclusão, né? Quando você fica devendo o Simples, onde você tem a pendência tributária. E aqui é um encargo ex legis administrativo. Matazinho, quer falar? Não, mas já que você me deu a palavra... Não, eu só queria confirmar, Caio, que eu vi que tem o despacho da história, parece que é semelhante a situação. Aqui parece que ele só tomou conhecimento, ele na verdade não tinha sido cientificado do ADE, quando ele foi acessar lá a plataforma do Simples, e aí ele deparou-se, né, aqui em janeiro, pelo despacho decisório. Que aí ele se deparou com o débito, né? É isso? Eu não achei o ato em si, o primeiro ato que seria o notificador. Né? Eu também não achei, era esse o documento que eu queria. Pois é, ele não tem aqui, né? Parece que ele... mas eles admitem a impugnação, né? A manifestação de inconformidade a partir desse despacho decisório, né? Eu estou trabalhando com o de Londrina, o 2015, exatamente.
Esse é de setembro, que é depois do pagamento que ele faz em agosto, insuficiente. Perfeito. Mas certamente existe alguma comunicação anterior, né, a partir da qual ele faz o recolhimento equivocado. E era essa que eu queria saber. Palavra... Foi erro. Entendi. Deixa eu passar a palavra para o conselheiro Fernando, por favor. Matosinho, se você não... isso. Depois eu passo para o Caio. Presidente, eu abri aqui as peças do processo, mas também não estou conseguindo identificar, porque eu peguei lá o despacho decisório inicial ali, né? E ele fala de 2 débitos, fala que, inclusive, que ele foi cientificado por edital, é isso, né? E aí diz que ele recolheu o primeiro no prazo devido, diz que não recolheu o segundo. Não consegui achar esses detalhes aí, não, no restante. Eu vou passar a palavra para o doutor Caio. Então, se alguém quiser pedir vista de mesa para verificar isso, a gente adianta os outros 2. Ainda tem mais um meu. Então, talvez aí depois a gente volta para esse no final. Pode falar, doutor Caio? Fernando, eu estou trabalhando com uma tese... Fala mais perto do... Fernando, alô? Pode falar. Eu estou trabalhando com a tese que subiu para a gente, né? O que isso virou, na minha opinião, um fato incontroverso. A prova e o recolhimento. Foi lá o doutor Pagano e falou, olha, para mim é irrelevante que esse pagamento tenha sido parcial, sobrou os 20%, vou manter a exclusão. Aí, então, essa é a tese que está subindo para a gente. Então, eu concordo que se a gente tivesse até em outra instância, essas coisas vão para assim, deixo a pulga atrás da orelha, mas eu não me curvei tanto a isso, por conta que eu entendo que a contenda, essa contenda que veio para a gente julgar surgiu a partir do ADE de Londrina número 15, independentemente do que aconteceu antes. Foi ela que foi a formadora do litígio que veio. Os outros atos foram praticados, chegou redondo com uma tese para julgar. Então, foi basicamente isso que eu procedi. Estou em cima disso. Ok. Posso votar? Pode, conselheiro. Então, eu vou divergir. O contribuinte não alega e não prova, e nem mesmo alega que tenha sido induzido a erro, né, de não ter sido informado que esse débito estava na PGFN, não encontro evidências disso nos autos. Seria a única hipótese em que eu relevaria a falta de recolhimento dos encargos. E a leitura que faço aqui da vedação de ingresso ao Simples é débito com fazenda pública. Então, qualquer débito com fazenda pública, que entendo incluídos os encargos legais, não vejo como negar a ele as consequências de desconhecer a lei. Né? Não consigo invocar tratamento diferenciado de microempresa para relativizar a obrigação nesse sentido, não existindo evidência de indução a erro. Já tivemos outros casos em que erram no cálculo de acréscimos legais, né? Tem outras, a diferença é muito pequena, o que evidencia a intenção, o erro de cálculo. Aqui não vejo isso. Então, divirjo para manter a exclusão. Ok, vou passar a palavra para o conselheiro Matosinho. Por favor, conselheiro. É só que seja breve. Não, é só porque eu gostaria de dar uma informação para a Ideli. Eu achei, junto aos documentos da impugnação, a relação de débitos. E um dos débitos é débitos do Simples Nacional na Secretaria da Receita Federal, RFB. Período de apuração 6/2013, saldo devedor tanto. Aí débito não previdenciário na PGFN, tanto. Então, havia indicativo de que esse débito era devido junto à RFB. Não, é o de baixo o que ele recolheu sem os encargos. E esse relatório aí... É o do Simples, né? Isso, mas o de baixo. O primeiro é para a Receita, o segundo é para a PFN. Então, ele recolheu o do Simples. Então, os dois são simples. Um estava na Receita, o outro na PFN. O Simples, ele recolheu, os dois ele recolheu com DAS.
Não, mas são 2 débitos apenas. Débito do Simples Nacional, na O que está Secretaria da em discussão Receita. é o de agosto de 2012, é o de baixo. E o de baixo é só um débito junto à PGFN. Isso, é esse aí. Não, mas esse não está em discussão. Tá, Matheusinho. É exatamente esse, é o de agosto de 2012, que ele recolheu só com os encargos da Receita. Esses 2 débitos ele já tinha recolhido no momento da edição do ato de exclusão. Ele recolheu os 2 lá em agosto de 2014. Esse aqui é o anexo ao ato declaratório de exclusão, que é de setembro de 2014. O primeiro débito do Simples, que não tinha sido liquidado ainda com a alocação do pagamento que ele tinha feito, estava aqui em aberto, foi regularizado. O segundo débito, que é o da PFN, débitos não previdenciários na PGFN, 15 mil, é o que ele paga também em DAS, sem o acréscimo dos encargos. A gente vê isso mais na frente, quando tem o DARF, o DAS de 15 mil. É que esse 15 mil aqui também é o valor consolidado do débito, tá? Então, tudo contribui para dificultar a nossa compreensão. Ok. Conselheiro Matheusinho, peço para abaixar a mãozinha, por favor. Já terminou? Tá, ok. Então, vamos lá. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho o relator integralmente. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, com bastante dúvida, mas vou considerar aqui que foi um erro excusável, sabe? No mínimo, eu estou com muita dúvida aqui, inclusive dessas dificuldades operacionais todas. Veja a nossa dificuldade aqui para conseguir identificar algo. Estamos aqui olhando e todo mundo discute e fica com dúvida, inclusive dos pontos. Por essas razões, eu vou acompanhar o voto do Caio pelas conclusões, só porque tem alguns pontos ali, mas esse é um caso daqueles que realmente você vê que o contribuinte estava com o intuito de regularizar, fez toda essa tentativa de regularizar, mas por essa circunstância, e depois regularizou, né? Logo na sequência ali, né? Observa-se que o objetivo dele era ter resolvido essa contenda de uma vez ali, e por uma questão aí de dificuldade, inclusive operacional e de informação, que vem o débito que diz que é da Receita, e aí, quando ele vai recolher, já está inscrito em dívida ativa, eu vou considerar um erro excusável também e dar provimento, sim, ao recurso. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheiro Matheusinho? Eu também acompanho, presidente, só pelas conclusões, em função que eu tenho dúvida quanto a essa questão do encargo da PFN, não só por esse aspecto. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu acompanho integralmente. Eu acompanho integralmente a divergência, data máxima vênia ao relator. Também concordo com a doutora Edelia. Já votei algumas situações, casos concretos na DRJ, que estava realmente pendente os acréscimos legais e que, portanto, não foi feita a prova também no tempo hábil, mesmo que ele tenha sido diligente, porque ele não pode ter um tratamento diferenciado de outros que pagam em dia. Então, independente de ser simples ou não, eu também acompanho a divergência da doutora Edelia. Então, ficamos assim, por maioria, conhecido por unanimidade, dar provimento por maioria, vencidas Edeli e Andréia, pelas conclusões Fernando e Matheusinho. Ok? Passamos para o... Que negava um provimento. Negava um provimento, vence. Bom, 79 agora. Também continuamos com o doutor Caio, recorrente Fazenda Nacional, interessado Casa Geriátrica São Sebastião. Obrigado, presidente. Estou presumindo que foi passada a palavra. Foi que eu já estou... Sim, já também adiantado. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão 1101, final 056,
de 11 de março de 2014, proferido pela primeira ordinária da primeira Câmara, que deu provimento ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte. Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão da contribuinte do Simples, aqui federal, em face da constatação de que esta desempenharia atividade vedada desde 20 de 10 de 1994, nos termos do inciso 13 do 9 da 9317, o qual consiste em, abre aspas, hospedagem de pessoas idosas, opcionalmente assistência médica aos que desejarem, fecha, conforme consta de seu contrato social, nos termos do ato declaratório DERAT RJO 085/2008. Trago um trecho do recorrido. Em resumo, a DRJ nega provimento à manifestação de conformidade, entendendo que a atividade da contribuinte constante do contrato social claramente se enquadra como vedada em razão da oferta de serviços cuja execução depende de habilitação profissional legalmente exigida, a exemplo de enfermeiros, médicos, nutricionistas. A recorrente vem ao CARF, reiterando seus argumentos, defendendo que tal menção no seu instrumento é mera opção, que não é efetivamente o que ela desempenha em toda a sua atividade ordinária, e quando existe atividade médica, ela é terceirizada. Quando do julgamento, entendeu a colenda da turma CO pelo seu provimento integral, que, entendendo que o escopo empresarial da contribuinte é de hotelaria, não havendo a configuração da prestação de serviços médicos e de enfermagem. Posteriormente, foi interposto pela PGFN o especial sob julgamento, demonstrando o suposto exigido de jurisprudencial, trazendo desse paradigma singular, no qual se entendeu pela vedação da opção de simples por empresas que desenvolvem atividade de asilo. Processado especial teve seu segmento determinado integralmente por meio do despacho de admissibilidade de folhas. Em seguida, a contribuinte apresenta contrarrazões, não questionando o conhecimento do especial, atacando a... Vixe, peraí que eu entrei em contradição. Em seguida, a contribuinte apresentou contrarrazões, questionando o conhecimento do recurso especial, atacando a similitude fática do acórdão, isso sim ocorreu, a irregularidade do vício de procedimento, pugnando pela manutenção do acórdão. Em seguida, foi sorteado o conselheiro relatar. Passando ao mérito em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade do especial da Fazenda, ele é processado nos termos do 67 do anexo 2 da portaria 256 de 2009. Alterações, a contribuinte questiona o conhecimento do apelo fazendário em razão da suposta ausência de similitude fática do singular acórdão paradigma apresentado. Alega-se que, abre aspas, naquela outra decisão, né, paradigma, está expresso como destacado a vedação ao sistema simples se dá pela caracterização da receita oferida pela atividade vedada, que naquele caso era de profissionais de enfermagem do asilo. E conclui que, abre aspas, a atividade da recorrida descrita no seu estatuto social, que aí é deste caso, é de hospedagem e recreação de pessoas idosas, opcionalmente assistência médica aos que desejarem, fecha aspas. Está muito distante de conferir parceria pela assistência médica ou de enfermagem a hospedagem de idoso, tanto e portanto que permite oferimento pela recorrida de qualquer receita por autuação desses profissionais nesses episódios eventuais. Pois bem, analisando o acórdão recorrido, em confronto com o acórdão paradigma singular trazido, fica claro que assiste razão a contribuinte conforme aduzido em contrarrazões. Nos presentes autos, a exclusão da contribuinte foi objetiva e automática em razão da constatação de alteração do contrato social promovida ainda em 1994 para constar essa situação aí de hospedagem, recreação e, opcionalmente, né, a questão da enfermagem e assistência médica. E, ao seu turno, confira-se o trecho específico e muito claro do paradigma. No paradigma fala que o exercício de atividade de enfermagem é privativo do enfermeiro e do técnico, do auxiliar, da parteira, e só será permitido por profissional inscrito no CRE, nos termos da Lei 5905, e aí, inclusive, traz notas fiscais, né? Nas notas fiscais haveria, então, esse serviço específico de causa de repouso e congêneros. Foi feita uma visita à empresa, o auditor do caso Paradigma compareceu ao edifício sede, na Vila Andrade, aqui em São Paulo, onde, abre aspas, pudemos constatar a existência de completa infraestrutura de hospedagem e alimentação
cuidados ininterruptos e convivência para uma população de 100 pacientes idosos. Os aposentos assemelham-se a quartos privativos de hospitais. Quadro de funcionários. Então, no paradigma, houve a verificação do quadro de funcionários, onde verificou que tinha como funcionários seletistas da empresa enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e atendente de enfermagem. Ok? Observando, voltando às minhas palavras, observa-se que no acórdão paradigma foi feito vasto trabalho de fiscalização com diligências in loco, análise de faturamento, documentação fiscal, trabalhista e contratual. E julgamento foi promovido com base em provas e regulamentação federal do serviço de enfermagem. É evidente que no presente caso, de forma muito distinta, a fiscalização teve-se a basear exclusivamente no contrato social da recorrida, alterado em 1994, para incluir a possibilidade, a opção de assistência médica aos que desejarem, né? E assim foi feita a exclusão. Ou seja, no presente caso, não houve análise da origem da receita oferida pela contribuinte, não houve análise dos seus quadros de funcionário e tampouco se diligenciou a empresa para verificar os serviços que eram efetivamente realizados na casa de repouso, diferentemente do paradigma. As premissas para a exclusão procedida e os conjuntos fáticos probatórios analisados nos acórdãos recorrido e paradigma são manifestamente distintos, não podendo estabelecer a semelhança necessária ao manejo recursal. Assim, entende-se por não conhecer do apelo fazendário pela imprestabilidade desse paradigma singular apresentado. Então, presidente, é como eu voto. Parte de conhecimento, né? Exato. A conselheira Edelia. Divirjo para conhecer o paradigma, embora tenha tido todo esse precedente de análise concreta, os fundamentos para a decisão do paradigma são a constatação de que a recorrente dedica-se à prestação de serviços de hospedagem, alimentação, cuidados de idosos, e a portaria do Ministério da Saúde 810 de 98 diz que essas instituições devem conter um responsável técnico. Então, os parâmetros de decisão do acórdão paradigma são os mesmos que, presentes no recorrido, levaram à conclusão de que não se pode presumir, a partir dessas circunstâncias, uma pessoa jurídica estruturada para prestar esse serviço esteja prestando serviços profissionais de saúde, o que incidiria na vedação. Então, eu conheço. Ok, conselheira Lívia, como vota? Eu acho que comparando o caso com o paradigma, eu concordo com o relator, mas comparando o acórdão com o paradigma, eu consigo ver o paradigma reformando o acórdão. Então, eu acompanho a divergência da doutora Edeli para conhecer. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, com a devida vênia ao relator, eu também vou acompanhar a divergência. E conselheiro Tozelli, como vota? Com divergência, presidente. Conselheiro Matosinho, como vota? Também peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu vou acompanhar o relator. Conselheira no caso. Eu vou acompanhar a divergência, conhecendo também do recurso. Conselheiro Mérito. Então, como eu fui vencido nessa parte específica, eu só tenho mais 2 parágrafos em relação à contrarrazão da recorrida, que ela ainda pugna pela decadência do direito do fisco. Tal matéria é alheia ao tema que foi previamente acatado no despacho de admissibilidade, não constando também do acórdão recorrido e, logicamente, não fazendo parte das razões recursais da Fazenda Nacional. Dessa forma, não se conhece de tais alegações das contrarrazões. No mais, a recorrida requer a manutenção do acórdão, argumentação que relaciona-se ao mérito da contenda que se passa a seguir. Em relação ao mérito, tendo de se conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja a impossibilidade de casa de repouso que tem em seu contrato social, além da hospedagem, a opção de fornecimento de assistência médica, né, para aqueles que optarem e assim permanecer no simples, né? A recorrente, em suma, alega que
segundo consta da alteração de contrato social de 1994, exerce atividade de hospedagem e recreação de pessoas idosas, opcionalmente assistência médica aos que desejarem, apontando, então, a Fazenda Nacional para sua vedação no inciso 13 do artigo 9. E acrescenta a Fazenda aqui, abre aspas, o que importa no presente caso é analisar a natureza dos serviços prestados pelo interessado, para verificar se tais serviços estão enquadrados no âmbito de vedações estabelecidas através do dispositivo legal em questão, e afirma que, abre aspas, segundo a pesquisa efetuada na internet, a interessada oferece tudo que o idoso necessita, instalações amplas e arejadas, jardins arborizados, atendimento médico diário, assistência imediata de enfermagem, estando capacitada para atendimento ambulatorial e tratamento semi-intensivo. E conclui que, tendo em vista que a atividade da interessada inclui oferta de serviços cuja execução depende de habilitação profissional legalmente exigida, a exemplo de enfermeiras, médicos nutricionistas, merece ser reformado o acórdão recorrido. Bom, posto isso, minhas palavras, temos que no acórdão recorrido se alcançou por unanimidade o entendimento de que, abre aspas, a atividade médica disponibilizada é acessória à atividade da contribuinte e decorre de obrigação legal. Sua atividade fim não consta do rol de atividades vedadas do regime do Simples. O concurso de serviços médicos de enfermagem e outros eventuais visa amparar os assistidos, propiciando-lhes a possibilidade de pronto atendimento ou encaminhamento hospitalar. Bom, entende esse conselheiro que não merece reparo o acórdão recorrido, sendo manifestamente improcedente a exclusão da recorrida do Simples. Primeiro porque, realmente, o próprio texto do contrato social da contribuinte, paradoxalmente, motivador de sua exclusão, deixa claro que trata-se de uma opção que pode vir a ser fornecida aos hóspedes, não se tratando de atividade principal e primordial, a qual pode se dar por parcerias, convênios ou simplesmente permitir a presença de médicos e enfermeiros autônomos no local. Não houve qualquer prova, esse é o foco, indício, ou demonstração de que a recorrida percebeu alguma receita proveniente de serviços médicos ou de enfermagem, ou qualquer outra rubrica referente a serviços profissionais de saúde. A exclusão deu-se em razão única de análise objetiva de documentação societária e informações comerciais sobre a contribuinte. O próprio ilustre relator do acórdão recorrido lembra que o Superior Tribunal de Justiça, no caso de hospitais, permitiu a adesão e permanência ao Simples, entendendo que a pessoa jurídica não prestava diretamente tais serviços, mas sim os médicos e enfermeiros, como consta do acórdão registrado no RESP 653149 do Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Luiz Fux. Mais do que isso, a fundamentação para a exclusão da contribuinte do Simples como procedido afronta diretamente o enunciado da súmula CARF 134, que a simples existência no contrato social de atividade vedada não resulta em exclusão, sendo necessária a fiscalização com prova e efetiva execução, que foi exatamente o que eu aduzi anteriormente, sendo que nos autos não foi feita nenhuma prova da efetiva execução de serviços médicos, de enfermagem, de nutricionista e por aí vai. É incontroverso tal fato na lide. Não há outra conclusão possível que não pela improcedência do apelo fazendário e devido à manutenção do acórdão recorrido. Diante do exposto, presidente, eu nego o provimento especial fazendário. Ok, conselheira Edelia, como vota? Acompanho o relator pelas conclusões, da mesma forma que acompanho o relator no acórdão recorrido, só me incomoda, mas aqui me incomoda mais uma coisa, no acórdão recorrido me incomodava o fato de se dizer que uma atividade que não é a principal não poderia motivar a exclusão, não é essa a regra que eu adoto para decisão no Simples. Se você pratica uma atividade vedada, ainda que ela não seja a principal, você não pode permanecer no Simples Federal. E no caso aqui, entendo que a súmula referida não tem aplicação por conta justamente dessa portaria do Ministério da Saúde que é mencionada no paradigma, por ser obrigação das casas de idosos manter o profissional de enfermagem, e é isso que induz a conclusão de que basta ter esse objeto no contrato, esse objeto social para você prestar serviços de médicos. Ou de enfermagem, né, como profissão. E aí, recordando aqui o meu voto da TOP, né, essa vedação de prestação de serviços profissionais é para coibir a adesão ao Simples daquelas pessoas que praticam exclusivamente essa prestação de serviço
buscam a tributação beneficiada e não para estruturas organizadas, né, com ativos destinados à prática de atividades. É por isso que os hospitais são admitidos, é por isso que as clínicas de idosos são admitidas, porque são estruturas organizadas para a prestação desses serviços e não serviços profissionais no conceito mais restrito. Então, acompanho o relatório pelas conclusões. Ok, conselheira Lívia, por favor, conselheiro Caio, pode falar. Está com o microfone desligado. Diferente do ilustre relator do recorrido, eu também não... Essa coisa da atividade pode ser secundária, terciária, quadriciária, eu acho que eu não entrei nisso. O que eu entendo é que eu deixo a presença do médico, do enfermeiro, do nutricionista, pode ser por parceria ou por outros modelos que não necessariamente, aí sim, seja atividade do asilo. Então, exatamente por isso que, então, era só para esclarecer isso. E aí eu entendo que, naturalmente, incide a súmula, porque só está no contrato social. Ele tem que me provar que era funcionário dele, o médico, a nutróloga, e por aí vai. Era só isso. Muito obrigado. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho o relatório integralmente, presidente. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, também vou pelas conclusões, em razão da citação da súmula ali, que eu acho também que não seria o mais adequado para o caso concreto. Conselheiro Tozelli, como vota? Aqui a conselheira Edeli foi direto no ponto, que é o único ponto, doutor Caio, que é essa passagem aqui nesse parágrafo, quando você coloca não se tratando de atividade principal e primordial. Para mim seria dispensável isso, que eu entendi o que você quis dizer, é que seria mais não houve a comprovação, é caso do contrato social, e aí seria uma opção que pode ser exercida por parceria ou não. Mas me incomodou também esse não se tratando de atividade principal e primordial, que você pode, no futuro, isso ser usado como, é uma atividade meio, mas ainda que fosse prestada, nesse mesmo sentido da conselheira Edeli. Então, por isso eu acompanho pelas conclusões. Pode falar, doutor Caio, pode falar. Não, eu agradeço, Tozelli, eu vou retirar isso do meu voto, tá? Porque eu escrevi de uma forma no sentido de que ele não prestar isso, mas eu entendo que pode ser interpretado contrário senso, que é uma atividade secundária. Então, eu estou retirando isso do meu voto. Muito obrigado. Tá. O senhor vai acompanhar pelas conclusões ainda, doutor Tozelli? Não, na verdade é justamente isso. Agora, tendo em vista a exclusão dessa passagem, eu acompanho na íntegra. Ok. Conselheiro Matosinho, como o senhor vota? Com essa alteração, eu vou acompanhar integralmente o relatório. Doutor Tozelli quer falar ainda? Doutor Caio? Estão abaixando as mãozinhas. Doutor Alexandre, como o senhor vota? Também acompanho integralmente, presidente. Bom, eu vou acompanhar pelas conclusões também. Então, ficamos negado o provimento por unanimidade pelas conclusões Edeli, Fernando e Andréia. Com a questão do conhecimento por maioria vencido o relator, doutora Lívia, a senhora pode fazer o voto vencedor no conhecimento? E Alexandre, né? O Alexandre me acompanha. O conhecimento? Eu acompanhei o Caio. Ah, tá. Doutora Alexandre. Tá. Doutora Lívia, a senhora faz então o voto vencedor? Tá, ok. Alexandre, Caio, vencido o relator, e o conselheiro Alexandre, no conhecimento. Ok. Então, bom, Ana Tereza, vamos interromper um instantinho, por favor. Presidente.